Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação data da sessão anterior. Alguma emenda? Aprovada. Declaro aprovada. Registro inicialmente as nossas boas-vindas ao desembargador Cláudio, que retorna após período de férias. Registrando também a ausência do desembargador Expedito, que está em gozo de férias. E também registrar a presença do Dr. Andreu Marques, presidente da MAR, na nossa sessão. Nos feitos judiciais pautados para a presente sessão, temos oriundo da pauta anterior a revisão criminal 081 3984, tem requerente Gabriel Saldanha de Araújo, a advogada doutora Alcileide Marques dos Santos, relator desembargador Vigílio, revisora desembargadora Zeneide, um pedido de vista do desembargador Cláudio Santos, registrado em 10/5, próximo passado. Está em mesa o processo, desembargador Cláudio. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu pedi vistas do processo para examinar uma questão que eu tenho alguma resistência em aceitar, que é essa modificação do entendimento do STJ de praticamente impor um maior rigor no exame de revisões criminais. E eu guardo, portanto, um certo temperamento, porque eu acho que a revisão criminal é exatamente a oportunidade que a justiça tem de evitar que se efetive, que se perpetue ilegalidades ou injustiças. No processo vertente, pedindo vênia ao relator, estou dele discordando porque, apesar de não desconhecer o julgamento do STJ no RESP 2000-008-089, citado no voto condutor do relator, penso que o caso dos autos se amolda justamente às hipóteses restritas de cabimento da revisional, pois não demanda rediscussão minuciosa de circunstâncias já analisadas. Portanto, não é um rejulgamento. Trata-se, em verdade, da identificação de erro matemático grosseiro cometido pelo julgador de primeira instância no cálculo da pena definitiva. Tanto é que o próprio Ministério Público, em seu parecer, opinou pela procedência parcial da revisional, fazendo consignar o seguinte. No caso, observa-se claramente que a fração de aumento fixada na condenação foi de 1/5, e tendo a pena de cada um dos roubos majorados, crimes mais graves, sido aplicada em 5 anos e 4 meses de reclusão, a pena definitiva deveria ser fixada em 6 anos e 4 meses e 24 dias, e não 9 anos de reclusão. Desse modo, constatado o erro material na terceira fase da dosimetria da pena, o pleito revisional merece prosperar para que seja corrigido o quantum da pena definitiva. É um erro grosseiro e são 3 anos, não são 3 dias. Como é evidenciado pelo parquê, o erro matemático na aplicação da fração de aumento da continuidade delitiva custou revisionando o aumento de quase 3 anos em sua pena definitiva. Erro que penso deve ser dever desta Corte de Justiça corrigir na presente via. Lá do outro, enquanto ao pedido de indenização, entendo que o equívoco operado por si só não dá ensejo ao direito pleiteado com base no 630 do CPP, pois, mesmo com o ajuste da pena, a prisão da requerente se mantém dentro dos limites legais. Forte nessas razões, peço vênia para divergir do relator para receber a revisão criminal, julgando-lhe parcialmente procedente para corrigir o erro matemático operado na terceira fase da dosimetria da pena, fazendo constar, em consequência,
que com a aplicação da fração de 1/5, a pena definitiva deve ser fixada em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. E é como voto, senhor presidente. A palavra o relator, desembargador Vigílio. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas observações sobre o meu voto já lançado e do conhecimento dos colegas, sem nenhuma teimosia. Vamos por partes, são duas. Em primeiro lugar, sobre o conhecimento ou não da presente revisão. O desembargador Cláudio, ele bem reconhece, diz que sabe dessa decisão do STJ, que é pacífica hoje nas sessões, nas turmas recursais e também na sessão correspondente, de que não cabe ação revisional para discutir dosimetria da pena. Eu lembro aqui o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Danta, que esteve aqui conosco, de que os magistrados brasileiros de inferior instância, e aí eu me refiro aos tribunais, quer estaduais, quer os federais, e aos juízes também, resistem, né, a seguir as decisões de tanto precedente quanto de jurisprudência, que ele faz a distinção, sobretudo do STJ, quanto mais também do Supremo. Não é? E ele diz o seguinte: olha, você pode até não ter a mesma opinião do STJ nesses casos de precedente de jurisprudência, mas em face da necessidade da unidade do sistema e da segurança jurídica, você lance no seu voto, na sua decisão, o seu ponto de vista, mas siga a decisão do STJ. Quer dizer, é pura teimosia. E vale dizer que essa decisão do STJ, nesse quesito, foi em face de um acordo aqui do nosso tribunal, da relatoria do desembargador João Rebouças. Está muito claro lá, que diz que não cabe o conhecimento da ação revisional para essa espécie. Pois bem, o segundo ponto. Ainda que ultrapassemos a questão do conhecimento, vamos admitir que se conheça, aqui eu peço vênia ao desembargador Cláudio Santos que ele cometeu um equívoco, como também cometeu o Ministério Público. O revisionando, ele foi condenado a uma pena em caráter de continuidade deletiva por 3 roubos. Isso aqui eu estou com um acórdão que mantém a decisão de primeiro grau da lavra do desembargador Saraiva Sobrinho. Está lá no item A. Caracterizada a causa de aumento do artigo 157, parágrafo 2º do CPC, aplica o acréscimo de 1/3, resultando pena concreta de definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de multas e etc. Mas no item B, ele condena pelo crime de corrupção de menores. O desembargador Cláudio aqui, como também o Ministério Público, esqueceu de fazer esse somatório das penas dos crimes de roubo em continuidade delitiva e do crime de corrupção, que a pena aplicada foi de 1 ano e 10 meses. E isso significa, se você fizer a soma matemática desses crimes, chega mais ou menos ao que ficou na condenação mantida por esse tribunal na Câmara Criminal. Então, por essa razão ainda, eu peço vênia aqui ao eminente desembargador Cláudio Santos, que esqueceu, como também Sua Excelência o Ministério Público esqueceu, de fazer. Sei que o STJ tem uma posição que não é unânime, é uma decisão, de que não caberia nessas hipóteses somar aos crimes de roubo a pena do crime de corrupção de menor, porque haveria aí uma espécie de bis in idem. Mas essa posição não vamos dizer assim, aceita, não é? Ela foi tomada em minoria na decisão do STJ. Por essas razões, senhor presidente, pedindo vênia aos eminentes colegas que divergiram e aos que me acompanharam, no primeiro momento eu não conheceria da revisão criminal, por existir uma jurisprudência pacífica do STJ, e eu não sou teimoso, não é? E se ultrapassar essa questão, eu digo que o voto divergente se equivoca quando não aplica a pena do crime de corrupção de menores. É como voto. Me parece que esse foi absolvido pelo outro. Não, ele foi condenado. Mas a condenação definitiva me parece que continua errada.
né? Então, de qualquer maneira, o voto de Vossa Excelência unicamente foi pelo não conhecimento. Agora, Não, eu falo nas duas questões, não conheço. sim, E foi aqui pelo... nesse adendo eu pedi a palavra, senhor embargador Cláudio. Eu digo porque se ultrapassar o não conhecimento, também não vinga a divergência de Vossa Excelência. Não, E aí é só o senhor pegar a maquinazinha e somar. Não, o que eu estou dizendo é que o voto de Vossa Excelência é pelo não conhecimento da revisão criminal. Então eu estou ultrapassando isso e entrando no mérito agora. Eventualmente, essas contas, pelo que inclusive Vossa Excelência disse, estão mais ou menos certas. E a condenação não pode ser mais ou menos certa, ela tem que ser certa e determinada. Então o meu voto está lançado e com máxima vênia, Vossa Excelência. Deixa eu só fazer uma pequena ordenação. Tendo em vista o voto originário do desembargador relator, desembargador Vigílio, concluía pelo não conhecimento da revisão. Vossa Excelência, ao pedir vista, já está se posicionando pelo conhecimento e adiantando ao mérito pela procedência da revisão, mas não fez ainda o cálculo da pena, não. Cálculo parcial com essa penalidade Deixa eu só... definitiva de 6 anos e 4 meses, que eu estou acrescentando aqui um outro crime. Pronto. Então vamos... 5 anos somente. Pronto, então vamos só aqui pelo conhecimento da revisional, E procedência parcial. o revisor, como vota? Desembargador Senhor João. presidente, eu já me manifestei na sessão anterior, eu acompanho o voto do relator. Desembargador Zeneide acompanha o relator. Doutor Senhor Ricardo. presidente, Oi. desculpe, mas é porque eu já tinha votado anteriormente e está Mas é sendo só... alertada que discorda do relator. Sim, a senhora discorda da relatora. Exatamente, porque estava porque eu estava olhando outro processo. Sim. Está aí, discordando Então do pronto, relator. é por isso que eu todas estava as até vezes. confuso procurando aqui. A senhora discorda do relator, Sim, conhece da revisão. sim. Doutor Ricardo. Tá aqui. Senhor presidente, o voto de desembargador Ibanez, a quem eu estou substituindo, já foi consignado e eu estou me mantendo fiel ao voto que ele havia lançado. Não pode mais, né? Pode ser desembargador já. Desembargador Glauco, quanto ao conhecimento ou não da revisão? Senhor presidente, essa questão tem trazido aqui debates e eu estou na vice-presidência e tenho observado quando lá chega que os recursos têm sido admitidos em face das posições tomadas lá no STJ. E eu fiz aqui um voto escrito, senhor presidente. Peço vênia para fazer aqui um resumo. E já ultrapassando a questão do conhecimento, porque pelo que está aqui já posto, já me parece consolidada essa posição. Se Vossa Excelência permitir, eu já avanço aqui É que o requerente pretende a modificação da dosimetria empregada no acórdão da Câmara Criminal sob a alegação de equívoco material no cálculo dosimétrico empregado quando da sua condenação pela prática de 3 crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes em continuidade delitiva e 1 crime de corrupção de menores. Realmente, no que concerne aos crimes de roubo perpetrados pelo requerente Gabriel Saldanha, foi empregada a fração de 1/5 pela continuidade delitiva, que corresponderia ao final em 6 anos, 4 meses e 24 dias. Ressalto que o requerente também restou condenado pelo crime de corrupção de menores,
a uma pena definitiva de 1 ano e 10 meses de reclusão. E ao efetuar o concurso formal, regra mais benéfica ao requerente, tem-se um resultado de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, e não os 9 anos encontrados no julgado, transitado em julgado. Nem muito menos o quanto trazido aí nos votos divergentes, que tem aí apontado 6 anos, 4 meses e 24 dias. Então, considerando, e aí, eu que tenho me filiado à posição trazida pelo desembargador Ibanez, de ter uma posição mais restritiva na questão da revisão criminal, mas o caso concreto, ele tem como disse aqui o desembargador Cornélio, um erro grosseiro que me permite aqui, nesta oportunidade, admitir a revisão criminal e fazer essa correção. E assim tem decidido o próprio STJ, tem aqui uma decisão recente, agora de 7 de fevereiro de 2023, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, no agravo regimental, no agravo em recurso especial número 2198-104, origem do Estado de Minas Gerais, quando diz Sua Excelência que, naquilo que interessa, não configura bis in idem o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 2 crimes de roubo e, na sequência, a aplicação da regra do concurso formal destes fatos com o crime de corrupção de menor. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da continuidade delitiva não é cabível quando se trata de delitos de espécies distintas, no caso aqui roubo e corrupção de menores, como ocorre no caso concreto em que o réu foi condenado por roubos e corrupção de menor. Então, me parece muito adequado ao caso concreto. E aí, no que diz respeito ao entendimento do relator quanto ao descabimento da ação revisional, eu já disse, né, que concordo e tenho conhecimento da posição do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, abre aspas, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Assim, a revisão não pode ser utilizada como se a apelação fosse para rediscutir minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário. Isso aqui também dito pelo ministro Ribeiro Dantas, também agora em 2023, 20 de abril, no agravo regimental, no recurso especial número 2043-108, Distrito Federal, isso dito pelo ministro Sebastião Reis Júnior, fazendo referência a uma decisão do ministro Ribeiro Dantas. Todavia, na situação aqui do caso concreto, existe um equívoco material evidente, notadamente quando do cálculo dosimétrico do concurso de crimes, continuidade delitiva do crime de roubo, juntamente com o concurso formal da corrupção de menores, que repercutem em desproporcionalidade em demasia da pena, sanção do requerente que era para ter sido fixada em 7 anos, 5 meses e 18 dias e não 9 anos de reclusão. A evidenciar, na minha visão, flagrante ilegalidade apta a afastar a discricionariedade do julgador, considerando-se ainda ser desnecessário para tal constatação a realização, no caso concreto, de exame do conjunto probatório, mas senão inobservância de parâmetros legais pelo referido equívoco do quanto da sanção encontrada. E aí eu faço aqui mais referência a decisões do STJ, peço permissão para não ler, senhor presidente, e termino por divergir tanto do relator como também do voto trazido pelo desembargador Cláudio, entendendo que a revisão ela deve ser parcialmente procedente e a pena do requerente fixada em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, senhor presidente. É o meu voto. 5 meses e 18 dias de reclusão. Desculpe, desembargador, Vossa Excelência poderia repetir
A pena definitiva de Vossa Excelência? 7 anos, 5 meses e 18 dias. Porque, só para esclarecer, senhor presidente, essa questão da fixação, diz aqui a sentença, ao acordo, aliás, da lavra do Dr. Roberto Guedes, Gabriel Saldanha de Araújo condenar pelo delito de roubo majorado 3 vezes, sendo uma vez tipificado no 157, parágrafo 2º, inciso 2 e parágrafo 2º A, inciso 1 do Código Penal, vítima Vinícius. E 2 vezes no 157, inciso 2 do Código Penal, vítimas Caio Jordão. Pena base, desde elementar desabonadora, fixo o baldrão para cada um delito em 4 anos de reclusão e 10 dias. Reconheça as atenuantes, que não vem ao caso. Caracterizada a causa de aumento, aplica o acréscimo de 1/3, pena definitiva em 5 anos, 4 meses de reclusão, além de 13 dias multa para cada um dos crimes. A opção de menores, se é que pode ser juntada a esse outro crime, como bem salientou o desembargador Glauber Rego. No item C, aplicou mais 1/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 10 meses. Isso quanto ao requerente da revisão criminal. Existem outros que estão no mesmo processo e que foram penalizados com penas diversas. No concurso de crime, o item 77 do acordo, diz a pena concreta de 9 anos de reclusão e 18 dias multa. Me parece, senhor presidente, senhores desembargadores, que essa é a questão que está posta na revisão. Se houve na soma matemática erro, eu estou entendendo que houve. Inclusive porque no voto do desembargador Glauber, ele fala da dificuldade de coexistência dessas duas penas relativamente à corrupção do menor ser juntada à outra pelo roubo qualificado. Então eu exauri minha argumentação, senhor presidente, e tenho como procedente parcial a revisão nos termos do meu voto, podendo, evidentemente, sem nenhum desapego à eventual convicção inicial, se for o caso, desembargador Glauber, aderir ao voto de Vossa Excelência. O que não me parece justo, máxima vênia, repito mais uma vez, é não apreciar eventual erro de cálculo. Isso é uma ilegalidade flagrante. É uma ilegalidade, como se diz, absurda de se coenestar nessa oportunidade. Pensando, respeitando quem pensa diferente. Mas exauri minha argumentação, senhor presidente. Agradeço pela oportunidade mais uma vez. Desembargador Gilson. Presidente, senhores desembargadores, embora eu já tenha votado, mas as afirmações e assertivas do desembargador Glauber me convencem de que eu devo acompanhá-lo e, por uma questão de economia de tempo, eu acompanho integralmente o voto divergente no estilo feito aqui pelo desembargador Glauber Rego. Ok. Desembargador Cornélio. Senhor presidente, o erro existe, eu acho que todos aqui concordam, né? Quem tem uma posição para conhecer ou não da ação revisional, e ele não pode permanecer. Se não conhecer, deveria pelo menos conceder de ofício habeas corpus, né? Mas essa possibilidade não foi aventada. Então, eu voto. Hein? Já está em tempo de cumprimento da pena? Não, eu estou dizendo, se não conhecer da revisional... concede o habeas corpus de ofício. De ofício, né? Aí aqui não tratou dessa possibilidade, então eu vou... Mas Vossa Excelência pode tratar. Voto pelo conhecimento, né? E voto nos termos do voto do parecer do Ministério Público, né? Pela procedência que o erro está evidente, né? E
aquela quantidade da pena que o próprio Ministério Público fez as contas e demonstrou, né? Houve erro material de cálculo da dosimetria e terminou por fixar a pena em 6 anos, 4 meses e 24 dias. Se eu não me engano, a mesma coisa do embargador Cláudio Santos, foi isso, embargador? Ficou nisso. Exatamente. E mais 15 dias mútuos. Então, eu vou até nesse sentido, pelo conhecimento e por essa aplicação da pena, desse quantitativo indicado pelo Ministério Público. Desembargador Mauri. Bom, senhor presidente, de início eu estou também conhecendo da revisão. Concordo com o desembargador relator, o desembargador Vigílio, quando Sua Excelência afirma que realmente nós devemos, em regra, seguir os precedentes, ainda que tenhamos em determinadas oportunidades entendimento diverso. Eu tenho feito isso ao longo da minha carreira, respeitando sempre as decisões colegiadas, quando tomadas por maioria, quando contrariamente ao meu pensamento. E tenho feito essas ressalvas que já falou o ministro Ribeiro Dantas, que apesar do entendimento pessoal a respeito de determinado tema, a nossa corte, ou mesmo as cortes superiores, já se pronunciaram sobre a questão e às quais eu sempre tenho aderido. Nada obstante, estamos a tratar aqui de caso de excepcionalidade, de caso excepcional, que, aliás, é o que caracteriza exatamente a possibilidade do enfrentamento ou do recebimento das revisionais, ainda que, no caso concreto, bem trazido, aliás, pelo desembargador Vigílio, o STJ já tenha se manifestado no sentido de que da impossibilidade, mas o próprio STJ faz a ressalva, inclusive no voto do relator, ele trata da questão ao afirmar que o acolhimento da revisão ela se reveste de excepcionalidade, exigindo as hipóteses em que a contradição, a evidência dos autos seja manifesta, evidente, que é o que me parece é o caso dos autos. Há um erro material, sim, manifesto, evidente, e que resta unicamente ao revisionando a ação posta no nosso ordenamento processual, que é exatamente a revisional. Portanto, eu estou recebendo a revisional. A dúvida que remanesce em relação à questão da dosimetria, o desembargador Glauber fez referência, inclusive, na distinção que, a meu sentir, foi o que ocorreu. O juiz, ao que parece, digo eu, aplicou, no caso concreto, concurso material, quando a orientação da jurisprudência, no sentido de, em casos que tais, se reconhecer o concurso formal e não material, como deduzido na sentença. Daí, eu penso que o cálculo trazido e eu, no início, até me inclinei também pela fixação dos 6 anos e 4 meses. Mas o desembargador Glauber trouxe agora novo cálculo que me parece ser o mais correto para o caso concreto, senhor presidente. De maneira que eu estou conhecendo da revisional e acompanhando, no que diz respeito à fixação da pena, o cálculo trazido pelo desembargador Glauber. É como estou votando, senhor presidente. Aliás, só apenas para concluir, eu penso que a partir desse julgamento nós poderíamos já fixar o entendimento de admitir, claro, essas revisionais, não trancar de vez qualquer possibilidade de recebimento das revisionais. É claro que ela não pode ser prodigalizada, nem tampouco ser admitida como substitutivo do recurso. Mas em casos excepcionais temos sim que conhecer como é tipicamente o caso concreto, senhor presidente. Desembargador Mauri, acho que Vossa Excelência deve se lembrar que o tribunal, já há um certo tempo,
tinha caminhado pelas discussões e firmado o entendimento de que essa matéria de conhecimento ou não da revisão se confundia com o próprio método da revisão. Perfeitamente, como nas rescisórias fazemos também. E que as matérias seriam, em gerais, tratadas, a não ser em caso específico, que realmente fosse caso de não conhecimento, aqueles casos específicos da rediscussão de prova de uma situação dessa. Mas, em geral, a própria matéria da revisão, ela se confunde com o método. Então, quase sempre essa matéria de discussão, é certo que o desembargador Vigílio ele não está errado, porque tem precedentes aqui da Corte, não conhecendo a revisional. Mas, se for analisar, a maioria é transferindo a matéria do não conhecimento para análise meritória, porque essa matéria se confunde com o próprio mérito que é discutido na revisão. Perfeito. Não é de hoje essa situação. Desembargador Vivaldo. Excelência, Desculpe. Desembargador João, Vossa Excelência já tinha aqui feito, eu lembro porque Vossa Excelência tinha feito aqui, já registrado a sua discordância. Sim. Mas eu indago aqui se Vossa Excelência permanece com relação à aplicação da pena nos 6 anos ou ante as ponderações do desembargador Glauber. Senhor presidente, eu tenho adotado, inclusive, esta corte, porque os dois acórdãos foram de minha relatoria, em que o Superior Tribunal orientou no sentido do não conhecimento de forma genérica das revisões criminais. No caso, em exame, eu vou conhecer de forma excepcional em face da manifesta ilegalidade. É um cálculo aritmético que, vamos dizer assim, é visto a olho nu. Né? É evidenciado esse engano, esse lapso. Eu acho que deve-se conhecer a revisão criminal. É como eu estou, nesse caso aqui, superando essa preliminar de não conhecimento. Eu quero. Apesar de ter sido o relator, repito, dos 2 votos que o superior apreciou, mas no fato aqui que está sendo constatado um erro material, eu acho que deve sim conhecer a revisão para corrigir esse erro material. E com relação à aplicação da pena, eu vou acompanhar o relator. Com relação à aplicação da pena. Aplicação da pena, o relator mantém inalterada a pena. Ah, é? É porque a pena do desembargador Glauber, ele fundamenta na impossibilidade de reconhecimento do concurso como foi arbitrado. E, portanto, ficaria em 7 meses, 7 anos, 5 meses e 18 dias, se não me falha a memória. Isso. Então, ele reconhece o concurso formal, não é isso? Exatamente. Tem que entender melhor esse voto. João, até para aderir. De voto de excelência, lá embaixo tem uma observação. Mas porque, como houve uma outra desembargador Cornélio, o desembargador Glauber trouxe uma outra questão com relação, ao indagando, ele estava acompanhando o desembargador Glauber com relação à pena. Desembargador Vivaldo, agora. Excelência, também pedindo vênia aos demais colegas que divergem, eu acompanho a divergência do desembargador Glauber, 7 anos e 5 meses e 18 dias. Tem que entender essas coisas. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, sem querer polemizar, mas eu faço questão de destacar aqui o voto do eminente relator no tocante à preliminar de não conhecimento da revisão criminal. Sua Excelência, doutor Vigílio, foi muito feliz quando traz a colação a súmula 568 do STJ, que diz o seguinte: ementa recurso especial, pleito ministerial de cassação do acórdão recorrido, acolhimento, no que interessa precisamente, revisão criminal, cabimento restrito, rediscussão minuciosa de circunstâncias analisadas em sede de apelação, impossibilidade. E em cima dessa argumentativa, Sua Excelência doutor Vigílio traz o HC 64843 de Santa Catarina da 5ª turma, relatada à época, 2018, pelo ministro Félix Fischer. Desculpe.
em continuação argumentativa que me satisfez, disse Sua Excelência, em outras palavras, o STJ decidiu que somente é cabível ajuizamento de revisão criminal quando há flagrante ilegalidade advinda da descoberta de novas provas que demonstra eventual equívoco do juiz sentenciante, não se podendo rediscutir circunstâncias que já foram varoladas no processo originário. E é verdade, o cidadão recorreu e obteve sucesso, inclusive. Ele teve a pena lá, por ocasião do acordo na Câmara Criminal, do qual não participei, foi o doutor Roberto Guedes, mas o desembargador Glauber Rego, mas o desembargador Gilson Barbosa, onde a pena dele foi reduzida de 9 anos e 6 meses para 9 anos. Quer dizer, a matéria foi discutida. E, além disso aí, após obter sucesso parcial, ele abriu mão de qualquer recurso, ele não embargou, não demonstrou insatisfação com esse erro matemático, aritmético que se diz, nem sequer impetrou qualquer recurso junto aos tribunais superiores. Aí somente agora, nesta oportunidade, vem trazer à baila rediscussão de uma matéria em revisão. Um erro material, até que concordo. Mas se é erro material, qual o caminho mais acertado da hipótese? Se conhecer, se é o caso, que a Corte está caminhando para isso, que eu não conheço essa revisão, mas a Corte está caminhando, e de ofício se corrige. Nós vamos dar flagrância matemática do erro que houve. 7 mais 2 é igual a 9, não é igual a 8. Então, senhor presidente, nesse sentido é que eu acompanho totalmente o eminente relator pelo não conhecimento da revisão ora instaurada, inclusive seguindo uma linha, como o Excelente destacou, deste tribunal. Revisão criminal não é cibazol, que serve para tudo. Então, presidente, é nesta linha aí. Desembargador Dilermano. Senhor presidente, eu ouvi atentamente tive acesso a todos os votos, ouvi atentamente todas as argumentações e, de forma objetiva, até para ser prático, sem ser simplista, eu considero pertinentes as considerações trazidas pelo desembargador Amaury, da excepcionalidade que nos leva a conhecer, razão pela qual eu conheço, e quanto à dosimetria, eu acompanho as argumentações do desembargador Glauber. Desembargadora Zeneide, só Vossa Excelência, Só eu com fiz a relação anotação, a pena. Porque eu só fiz a anotação. Acompanhando o desembargador Cláudio. Desembargador Glauber Rego. 7 anos, 5 meses, Então, 18 dias. Nós temos aqui os votos já que foram registrados anteriormente, acompanhando o relator, reafirmado na ocasião o desembargador Saraiva, o desembargador Expedito e o desembargador Ibanez, que já haviam votado anteriormente. Os demais, desembargador Amaury, desembargador Cláudio, desembargador João, desembargador Rivaldo, desembargador Dilermano, a desembargadora Zeneide, o desembargador Glauber, o desembargador Justo, o desembargador Cornélio discordam do relator, sendo que o desembargador Amaury, desembargador... Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu estou tentando acessar o voto do desembargador Glauber até para aderir ao voto dele, se for o caso. Se é possível juntar o crime de corrupção menores com concurso formal, eu quero examinar esse aspecto. Eu não vou sair daqui feliz com mais um ano ou menos um ano para uma pessoa que está condenada. Então eu preciso exaurir, eu não consegui acessar o voto do desembargador Glauber, inclusive está com dificuldade de imprimir. Disponibilizei agora, senhor. Então eu preciso pedir vista de volta para examinar se eu vou aderir ao voto dele ou não. Agora, eu só saio dessa cadeira feliz com a condenação exata. Então estou pedindo vista para examinar esse aspecto. Porque me parece que esse aspecto continua em dúvida na cabeça de nós todos. É bom que seja... Não é verdade? Dirimido de uma vez por todas. Mas a questão do desembargador Cláudio é só que... só no Porque cálculo. Vossa Excelência argumentou que não poderia aplicar essa pena. Só o cálculo.
São 3 crimes de roubo e um crime de corrupção de menores. Os 3 de roubos, eles são considerados em continuidade delitiva. Pega o maior, aplica a fração que foi aplicada de 1/5. A continuidade delitiva com o corrupção Mas de a menores... pena base não está destacada. Eu vou examinar esse aspecto também. É porque ele está defendendo que são crimes de natureza diferente. Exatamente, aí não pode a continuidade delitiva. E aí se aplica o concurso formal entre o quantitativo do crime de roubo e o quantitativo do crime de corrupção de menores. E aí se chega a 7 anos e 5 meses. É só apenas com relação a isso, eu acho. Somente isso. Não tem com relação à pena base e fixação. Não, tem não. É apenas com relação... Eu vou agora rever tudo. Com toda franqueza, eu trago na quarta-feira, nós estamos dando sessão toda semana, e eu estou aqui para ser feliz com meus julgamentos, inclusive condenando a pena maior do que essa. Então, é registrar novo pedido de vista do desembargador Cláudio para analisar apenas a questão da aplicação da pena proposta pelo desembargador Cláudio. Perfeitamente. Com dosimetria. Até pode ir. Da ordem judicial não temos mais processo, pelo menos aqui anotado. Assim, declaro encerrada a ordem judicial. Desculpe. Comunicações e expedientes, não há. Comunicações e proposições, a presidência não tem nenhuma comunicação e proposição. Desembargador Amauri. Não tenho, excelência. Desembargador Cláudio. Excelência, eu devo requerer a corte para me ausentar para a revisão de saúde entre os dias 19 e 23 do presente mês, para efeito até de distribuição de processos. Era só esse requerimento, excelência. Deferido já da minha parte, excelência, e feitas as anotações para a devida designação de substituto. Desembargador João. Sem proposição, presidente. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Saraiva. Também não tenho, presidente. Desembargador Dilermano. Também não. Desembargador Vigílio. Sem proposição. Desembargadora Zeneide. Sim, senhor presidente, só para dizer que o NAPES estará em Parelhas, agora dia 1º, no Justiça na Praça, onde será também uma ação do GMF, inaugurando o escritório social e o núcleo de atenção às vítimas, todas com as equipes formadas em face do executivo daquele município. Além disso, além de uma sala viva, que todo dia nós recebemos aí, para que a gente aumente cada vez mais as ações do GMF. E à tarde acontecerão os casamentos, né, naquele município. Hoje, na Ribeira, ainda em face do GMF, estaremos inaugurando a sala de acolhimento às famílias das pessoas flagranteadas. Também os 14 anos do programa Novos Rumos, que está dentro do núcleo, e 1 ano da instituição da equipe do serviço de atenção à pessoa custodiada. Será agora às 11 horas lá na Ribeira, no prédio da Ribeira. Nós encaminhamos também, eu sei que todos estão muito ocupados, mas a gente encaminha todos os convites que o GMF está fazendo agora. Inclusive, recebemos aí um ofício da presidência em face do CNJ para que nós, GMF e Corregedoria, façamos juntos as inspeções nas penitenciárias. É mais um trabalho extenso, só sabe o que é o GMF quem está ali. E aí, já conversamos aí com o desembargador Gilson para a gente verificar essa questão. Tudo isso é em face da vinda da ministra Rosa Weber no dia 25 de julho, mas eu tenho, inclusive, conversado, senhor presidente e colegas, com a governadora, porque realmente o que tem de ser feito parte do executivo e não do judiciário. Nós, enquanto corregedoria, enquanto GMF, que não tem o poder de determinar ao juiz alguma coisa, mas nós estamos pedindo, solicitando aos juízes da execução, a 1ª, 2ª e 3ª regional, e o problema é só a 1ª regional, ela vai direto para Alcaçuz para ver o que foi feito em face desse tempo
e daquela violência que todos nós vimos. Então, está aí só uns comunicados e informações a respeito do GMF. Doutor Ricardo, alguma comunicação e proposição? Sem proposições, senhor presidente. Desembargador Glauber. Também não tenho, senhor presidente. Desembargador Gilson. Não tenho. Desembargador Cornélio. Também não tenho. Então, declaro encerrada a ordem judicial e vamos em seguida para a ordem administrativa. Declaro aberta a nossa sessão administrativa no dia 31 de maio de 2013. Na ordem administrativa, em pauta, nós tínhamos três processos. Um deles é a eleição do membro titular do TRE, no qual o desembargador Expedito não pôde estar presente hoje, como já comunicado anteriormente, e havia solicitado a presidência para que colocasse em mesa apenas no seu retorno, o qual, como vice-presidente, a presidência, nós achamos que ele tem toda a legitimidade para participar desse pleito. E como, de qualquer forma, tem juízes suplentes lá na corte, acho que nada impede que nós possamos adiar até a próxima semana. O primeiro processo é uma remoção. Edital de remoção, débito de remoção por critério de antiguidade, para a primeira vara da comarca de Santa Cruz. No presente processo, nós tínhamos o requerimento de 3 juízes. Porém, deixa eu só pegar aqui que eu tinha marcado. O doutor Fábio Ferreira Vasconcelos, que era o mais antigo, pediu desistência. E o doutor Adriano da Silva Araújo restou como o mais antigo, que está pleiteando a remoção para a unidade já referida. E assim sendo, é como votamos, obedecendo o critério de antiguidade, observando que o doutor Adriano não responde a nenhum procedimento junto à corregedoria. Então, votamos para a remoção do doutor Adriano para a primeira vara da comarca de Santa Cruz. Todos de acordo? De acordo, Sainz. Temos também uma minuta de resolução que dispõe sobre condições especiais de trabalho para os magistrados no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse caso, o doutor André, o presidente da associação, está presente e solicitou para fazer algumas ponderações a respeito da resolução antes que o tribunal aprecie. Da minha parte, eu não vejo nenhum óbice nas palavras do doutor Andreu, tendo em vista que tal resolução desinteresse a magistratura na forma geral, e defiro o pedido de doutor Andreu para fazer uso da palavra. Se ninguém tiver nenhum óbice, fica registrado. Pois não, doutor Andreu. Excelência, tem 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras Zeneide. Bom dia a todos que estão presentes aqui nesta manhã, assistindo à sessão plenária do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A minha fala vai ser breve e só se deve ao fato de se tratar de um assunto muito importante, muito caro para a associação. E por que é tão caro para a associação? Porque é um assunto que está intimamente ligado a certos ideais, que são os ideais de fraternidade, de pluralismo e de superação de preconceitos. Essa proposta de resolução foi fruto de provocação da Marne, em janeiro deste ano. A gente tentou regulamentar a resolução 343 de setembro de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu condições especiais de trabalho para magistrados, magistradas, servidores, servidoras,
que fossem portadores de moléstias graves, que tivessem necessidades especiais, ou também que tivesse algum tipo de deficiência. Em dezembro de 2022, a gente foi provocado por alguns associados que tiveram pleitos formulados junto ao Tribunal de Justiça acerca dessas condições, mas esses pleitos, alguns deles foram indeferidos pelo Conselho da Magistratura e, na visão da associação, isso se deveu ou pode ter se devido ao fato justamente de faltar essa regulamentação. Relembro que a Resolução 343 é de 2020 e, na ocasião, o CNJ tinha dado um prazo de 90 dias para que houvesse a regulamentação das hipóteses lá previstas. É certo também que esse Tribunal de Justiça, vale destacar, é pioneiro no assunto. Agora há pouco mesmo, o desembargador Cláudio conversou antes da sessão e a gente se recorda que em 2019 o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi um dos primeiros, talvez o primeiro, a prever condições especiais de trabalho nessas circunstâncias em favor de magistrados e servidores. E é uma resolução de 2019 dessa casa. Acontece que ela não previu todas as hipóteses que foram previstas depois pela Resolução 343. Então, diante desses indeferimentos, na ocasião, nós instituímos uma comissão no seio da própria associação para que houvesse uma análise, para que houvesse um estudo, e diante desse estudo que a gente pudesse propor algo para que o tribunal viesse a deliberar. Eu falo aqui também, acho importante destacar que a importância da temática provém da necessidade de tratamento isonômico entre magistrados e magistradas que sejam ou não sejam portadores de doença grave, que ostentem ou não ostentem necessidades especiais, que tenham ou não tenham filhos ou dependentes nessas mesmas condições, já que só tratando desigualmente quem se encontra em situações desiguais é que se pode aproximar-se do ideal de igualdade. O que se quer, então, é garantir a melhor condição de saúde e de qualidade de vida aos magistrados, magistradas e seus dependentes que estejam em quaisquer das situações elencadas na Resolução 343 do CNJ, como único caminho capaz de permitir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Estamos convictos, portanto, de que somente quando se confere condições especiais de trabalho ao magistrado ou magistrada, nas quais também se incluiu as lactantes, é que se estará realmente propiciando o respeito à saúde, à qualidade de vida, o pleno desenvolvimento e a conquista da máxima autonomia de pessoas especialmente vulneráveis. O que, não é demais dizer, encontra-se em conformidade com os valores supremos de uma sociedade que se quer fraterna, pluralista e sem preconceitos. Nos termos do preâmbulo de nossa Lei Suprema, ditames que, sem dúvida, deverão nortear a atuação de Vossas Excelências na votação que se seguirá. Então, agradeço aos senhores desembargadores pela atenção dispensada. Desembargador Andreu, doutor Andreu, desculpe, mas quem sabe um dia. A resolução que o tribunal ora aprecia, ela foi acolhida praticamente a integralidade da sugestão feita pela associação, à exceção de 2 pontos. Um, por causa da previsão legal que existe com relação ao tempo de amamentação. Existe, não desconhecemos, existe recomendação, olhando a recomendação da OMS, e inclusive outras recomendações do próprio Ministério da Saúde com relação a esse tempo de amamentação. Porém, na ocasião, o tribunal optou por uma solução de meio termo entre a proposta e o que a lei prevê. E foi por isso que nos posicionamos com essa relação de 1 ano para as condições, inclusive, diferenciadas de trabalho no período de amamentação. Também temos que levar em conta que essas condições de trabalho elas deverão ser estendidas para os funcionários. Os funcionários não poderão ser tratados de forma diferenciada dos juízes. E essas normas serão replicadas no que couber aos servidores, os quais já são de um universo bem maior do que os juízes.
Não, na presidência nós já temos um número de pedidos considerável de servidores em situações de caráter excepcional para solicitar condições especiais de trabalho. A outra situação que o tribunal, por bem, não inclui no momento, não quer dizer que o tribunal não tenha se posicionado de imediatamente contrário, mas no momento achou por bem não incluir, é a questão das lotações provisórias. Vossa Excelência sabe, nós já discutimos, nós temos um problema em aberto no CNJ com a questão de Pau dos Ferros, até hoje, com problema de lotação. O juiz de Pau dos Ferros passou por quase 3 anos trabalhando em caráter de ameaça pessoal. O tribunal acabou por removê-lo para outra comarca, em que pese o fundamento da segurança pessoal do juiz que sofria ameaça, colegas acharam que aquela remoção dele ocasionava um tratamento de privilégio e acionaram o CNJ deixou a situação de Pau dos Ferros numa posição tal que está lá com a lotação provisória até hoje. Isso já tem mais de 2 anos. Então, por causa dessa situação, e não sabemos como o CNJ vai se portar com relação a isso, e tendo em vista até mesmo as questões da distância que é possível essa lotação provisória, iria demandar uma discussão bem mais aprofundada. Nós optamos por excluir no momento esses 2 pontos, inclusive porque recebemos as doutoras juízas que estão aqui dizendo da urgência que essa matéria fosse disciplinada, porque algumas delas estavam pleiteando que fosse aplicada a elas situações que já estão sendo previstas nessa resolução, mas que por não estar ainda disciplinada, o Conselho não pôde reconhecer o pedido delas. E tendo em vista exatamente essa necessidade premente daqueles que nos procuraram, foi que nós optamos por retirar apenas esses 2. Um foi retirado, um foi apenas decidido de forma equinânime, e o outro a gente discutir e aprofundar em um outro momento, exatamente para permitir que os colegas que estão nessa situação possam ter um respaldo mais urgente para o tratamento diferenciado da situação deles. E é por isso que nós encaminhamos a resolução da forma que estamos encaminhando. E indago aos colegas, que já foi objeto de distribuição e discussão, se estão aptos a apreciar e se concordam com a resolução que foi apresentada. Eu estou. Excelência, eu gostaria de louvar o pronunciamento do Dr. André, o presidente da nossa associação. Fui muito feliz nas suas colocações, e dizer que realmente já foi objeto de estudo. Vossa Excelência fez os destaques que deveriam ter sido feitos, e lembrando, e Vossa Excelência fez questão de frisar isso, que a resolução não é uma norma estanque, ela pode ser evidentemente aperfeiçoada de acordo com situações novas ou necessidades prementes dos juízes ou de servidores nesses casos, senhor presidente. De maneira que a urgência exige, realmente eu tenho até no meu gabinete, no Conselho, alguns pedidos nesse sentido. Estava com essa dificuldade de apreciar. Ontem mesmo na nossa sessão já havia tratado desse assunto e discutimos até da possibilidade de se diferir de referendo o pedido desses pedidos, mas agora já regulamentado, fica mais adequado e nós podemos então fundamentar com base na resolução. Eu aprovo nos termos que propôs Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, fazer o registro de que realmente, como disse bem o doutor André Marques da tribuna, o Rio Grande do Norte é pioneiro e é modelo para o Brasil desde 2019, não apenas nas questões administrativas, quanto aos seus integrantes, sejam juízes ou funcionários,
pais ou que tenham crianças ou adultos ou deficientes em suas famílias, na sua dependência. Né? E esse trabalho, a nível nacional, começou com o Dr. Erval Sampaio, sensibilizado após uma conversa comigo, que levou a AMB. Foi criada uma comissão na AMB, eu participei no início, com algumas sugestões, inclusive levando também ao conhecimento da AMB decisões administrativas da presidência desta corte relativamente à remoção de magistrados e servidores nessa situação. Também há o caso de decisão jurisdicional, que foi plenamente acatada pelo STJ, num caso paradigmático que não vem ao caso aqui agora, mas serviu de jurisprudência, podemos dizer assim, para outros estados do Brasil, inclusive com várias transferências e lotações provisórias de magistrados e servidores em tais situações. Eu falo na pessoa do Dr. Erval porque ele foi sensível a essa questão e muitas vezes essa sensibilidade só emerge em nós outros quando dói na pele, quando está no sangue, e isso realmente é absolutamente pouco razoável que assim seja. Mas eu nunca precisei, e acho que não vou precisar, desse trabalho que está sendo agora normatizado, mais uma vez aqui na Corte, já foi em 2019, como exposto. Também o doutor Andreu deu seguimento, o presidente da AMB à época, doutor Jaime, foi muito sensível com a causa, criou essa comissão a nível nacional, a um grupo a nível nacional, e durante esse tempo pleiteei de maneira muito acanhada que nós pudéssemos normatizar uma situação que já estava se perpetuando em face da normatização pelo CNJ. Né? Nós temos aqui, eu registro que se entenderam comigo pelo telefone, a doutora Daniela Cosmo, a doutora Juliana Cartacho, duas mães. Também devo registrar aqui, como toda semana, a presença de Eduardo Alvarenga Medeiros Amorim Santos, que está com aniversário na próxima quarta-feira, não é, Dudu? E convida todos para comer um bolo com ele no gabinete. Né? E também, senhor presidente, não poderia deixar de registrar que minha sugestão a Vossa Excelência, que essa resolução pudesse de logo também contemplar os funcionários. Não vejo por que não fazê-lo. Ótimo, parabenizo Vossa Excelência, mas, sobretudo, desembargador presidente, eu acho que de parabéns está o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Embora pudesse ser antes, ou pudesse ser depois também, mas nós temos que falar e ver como adequada a data e a iniciativa. Também devo dizer que, como faço em matéria jurisdicional, nas questões de saúde, os pedidos de magistrados e os pedidos de eventuais funcionários amanhã deverão ser observados com maior rigor, para não banalizar o que não é privilégio. É o exercício e a efetivação do princípio da igualdade constitucional. Não concordo absolutamente, como já o fiz em outras oportunidades, por exemplo, com a lei municipal que dá gratuidade para todos os deficientes. E eu acho que quem tem que ter gratuidade no transporte público é o deficiente pobre, que não pode pagar. Porque termina toda a sociedade pagando por um transporte público, eu estou dando um exemplo emblemático, para quem pode pagar, para deficientes que podem pagar. E isso é realmente a não aplicação do princípio da igualdade. No caso vertente, eu
devo permanecer com meu rigor relativamente a essas questões, para não banalizar e para não parecer privilégio. Mas aqui eu parabenizo a todos os envolvidos, registro o trabalho magnífico da Amarne, que foi um trabalho nacional, desde o doutor Eval, com o doutor Andreu, com outros diretores que se envolveram. Eu fui a Brasília, conversamos exaustivamente sobre a matéria, lá com outros colegas de todos os estados do Brasil, e vejo isso como um marco civilizatório. Nós temos que abrir a cabeça que o mundo mudou e essas questões precisam ser enfrentadas de braços abertos por nós todos, principalmente por nós magistrados. Então, senhor presidente, registro meus parabéns ao Poder Judiciário através de Vossa Excelência. Agora, também devo registrar que o Ministério Público precisa ser sensível a essas questões. Já provoquei o Ministério Público através da Corregedoria Nacional. O doutor Rinaldo Reis era corregedor quando eu mandei toda essa matéria para ele, para que pudesse também, se assim entendessem possível e adequado, também aprimorar suas normas internas relativamente aos promotores e aos servidores desse órgão tão importante na estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Aliás, da Constituição brasileira. Mas algum colega gostaria de fazer alguma ponderação? Podemos dar por aprovada, por unanimidade? Então, aprovada por unanimidade. Na ocasião, eu gostaria de fazer o registro aqui da presença do prefeito de Mossoró, do Alisson Bezerra, que está ali atrás, prestigiando a nossa sessão plenária. Seja muito bem-vindo, doutor Alisson. É um prazer enorme tê-lo aqui. O outro registro, o desembargador Cláudio, que eu ia fazer, Vossa Excelência já fez, que é exatamente a presença de Dudu, que é muito sintomático na aprovação dessa resolução, ele aqui presente. Senhor presidente? Pois não. Já que Vossa Excelência está falando do prefeito de Mossoró, eu quero deixar aqui publicamente que todos saibam que os nossos programas e projetos do GMF em Mossoró estão, assim, como diz assim, o popular, estão bombando em face da receptividade que esse prefeito que está aqui no plenário tem tido com relação ao nosso tribunal. Inclusive, é um único prefeito que abriu já, os 2 normativos foram publicados, e um deles, que são os fundos municipais, já abriu a conta e já recebeu recursos do PENABEM em face do próprio GMF. Então, deixar assim um agradecimento pela sensibilidade de Vossa Excelência em nos receber, ele mesmo com a sua equipe, e que todas as solicitações que são feitas, inclusive as próprias equipes que trabalham não só no escritório social, mas no Centro de Atenção às Vítimas, na Sala Lilás, todas são com os servidores do município de Mossoró. Um obrigado bem grande e um reconhecimento público da sensibilidade de Vossa Excelência. Jamais tendo a tratar na ordem administrativa, declaro encerrada a sessão.